Olá, meus irmãos e irmãs. Nos reunimos novamente para estudar, para rezar a palavra de Deus. Ela que nos alimenta, que nos fortalece. Se você não me conhece, eu sou o Padre Miguel Martins Costa, pároco da paróquia São Martinho, da cidade de Porto Alegre, Brasil, Rio Grande do Sul. E nós temos esse encontro que fazemos semanalmente, que se chama Palavra do Pároco, mas que é realmente um estudo da palavra de Deus. Nós pegamos o Evangelho de domingo e aplicamos o método da leitura orante da palavra, seguindo os passos, os degraus, que é o estudo, a meditação, a oração e a contemplação. Então, você é convidado a participar agora. Se você é a primeira vez, pegue a sua Bíblia e traga ela para que você possa, junto conosco, ir meditando a palavra na sua casa. E também aprendendo, desenvolvendo, porque também esse momento tem esse objetivo de que você também comece a manusear a palavra, que você comece a também desenvolver essa virtude de meditar a palavra de Deus. Rezar essa palavra para que essa palavra possa ser acolhida no seu coração e se transformar a sua vida, e você também cada vez mais seja um discípulo do Senhor Jesus. Então, pega a sua palavra, a sua Bíblia e vamos rezar juntos. Então, vamos iniciar um encontro invocando a Deus, sua presença, sua proteção, também a presença de sua Mãe Santíssima, do nosso Santo Anjo da Guarda. Então, reze comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governa e ilumina. Amém. Consagramos nosso encontro aos cuidados da Virgem Maria, cada um de nós, nossa piedade exterior, interior, nossas disposições. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Que todo esse nosso encontro, seus frutos e consequências, são todos selados no sangue de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o Evangelho do próximo domingo, é tirado do Evangelho de Marcos, capítulo 3, de 20 a 35. Marcos 3, 20 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas.
Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Bom, meus irmãos, temos um evangelho mais longo hoje e recheado, né, preenchido por tantos fatos que se conectam. Né? Se nós olharmos quantas pessoas envolvidas nesse trecho, não é verdade? Podemos lembrar? Jesus, os discípulos, os mestres da lei, a multidão, a mãe de Jesus, seus parentes, esses mestres da lei. Então, vemos todas essas pessoas envolvidas neste contexto. Então, vamos para o texto, fazer aquele primeiro momento do estudo do texto, para a gente começar a entender o que o texto diz. Lembra, né? O primeiro momento da leitura orante é isso. Não é interpretar, mas dizer, ó, o que o texto está dizendo. Então, vamos para lá. Então, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, que provavelmente se tratava de Cafarnaum, cidade de Cafarnaum. Tá? E, de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Então, esse é o contexto da missão pública de Jesus. Então, Jesus, que volta para casa, já com os seus discípulos. São aqueles que já o seguiam, já escutaram a sua palavra, já fizeram uma opção por ele e estão andando com ele onde ele está indo. Agora ele chega na sua casa e se reúne muita gente. Aqui não se trata mais de discípulos, agora é uma multidão que vem escutar Jesus. Mas, junto com isso, o que acontece? Os parentes de Jesus, quando souberam, então provavelmente deve ser até Nazaré, aqui. Não Cafarnaum, mas Nazaré. Tá? Então, os parentes de Jesus vieram e queriam uma situação estranha. Né? Eles queriam agarrá-lo, achavam que Jesus estava fora de si, ou seja, tinha enlouquecido, algo desse tipo. Também, nesse mesmo momento, veja que contexto, Jesus chega com seus discípulos, voltou para casa, chega com seus discípulos, já chega lá, tem uma multidão de gente que se aproxima em volta deles, e eles, né, Jesus ensinando, né, e eles também, certo, todo um apostolado ali de ação, de cura, milagre, enfim, o texto não diz, mas diz que ele nem conseguiu nem comer, tanta coisa que tantas pessoas estão em volta deles. Agora, chega
os parentes para agarrá-lo, porque acham que ele está fora de si. Chegam os mestres da lei e começam a acusá-lo, dizendo que ele fazia curas através do poder do mal. Então, duas situações conflituosas, na verdade. Então, Jesus, os discípulos, as pessoas ali escutando com atenção, mas nesse contexto de missão, de popularidade de Jesus, que as graças acontecendo, existe oposição da família de Jesus, que vem achando que ele está fora de si, e os mestres da lei que estão tentando destruir a missão de Jesus. Então, olha, ele diz assim, olha, o que diz o texto aqui? Eles vieram de Jerusalém e diziam que Jesus estava possuído por Beelzebul, que é o príncipe dos demônios, que era pelo poder do mal que ele expulsava o mal. Então, claro, no momento que eles dizem isso aí é para destruir, para desacreditar totalmente as pessoas da missão de Jesus. Então, agora, nesse contexto, veja, contexto de família e contexto da lei. Né? Uma contestação dos mestres da lei, uma contestação da família, dos parentes de Jesus. Jesus vai entrar nessa dimensão, vai começar a olhar, vai falar sobre essas coisas. Ele está atento àquilo que está acontecendo. Veja, então, a primeira coisa que Jesus começa, fala sobre essa acusação que os mestres da lei fazem, que é pelo poder do mal que eles expulsam o mal. Para nós, olhando, isso é um absurdo, mas veja o que Jesus responde para ele. Olha, e aqui tem um ensinamento muito importante sobre unidade. Tá? Então veja o que ele diz aqui. Diz que usa uma parábola. Diz, como é que o mal pode expulsar o mal? Se o mal se divide, se o demônio se divide, ele vai se destruir. Diz que toda casa dividida contra si mesma, todo reino dividido contra si mesmo, não poderá manter-se. Se uma família, veja bem, olha o exemplo, se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Então, veja, né? Família e reino. Reino do inimigo e família, né? E eles, olha, se vocês estão me acusando que eu faço o poder do mal, eu expulso o mal. O que seria um absurdo, porque o mal, usando o seu poder para se destruir, tá? Ele estava agindo dividido contra si mesmo, ele não cresceria o seu reino, mas se destruiria. Então, essa é a explicação que Jesus dá. Se eu estou expulsando pelo mal, se eu estivesse expulsando pelo mal, né, essa acusação, ou melhor, essa acusação não tem sentido, porque o mal não vai se expulsar. O mal vai se multiplicar. Ele quer se multiplicar, ele quer crescer, não se dividir. Ele quer crescer e não se destruir. Então, o mal também tem uma unidade. Ele tem um mesmo objetivo, de destruir o reino de Deus, de perder as pessoas, de desacreditar as pessoas, desacreditar de Jesus, enfim. Ele vai agir nessa direção, ele não vai despertar a fé, ele não vai fazer algo bom, ele vai fazer algo mal. Então, veja, reino dividido, diz Jesus, contra si mesmo não pode manter-se. Uma família dividida contra si mesma, ela não poderá manter-se. Veja o ensinamento aqui. Uma família dividida não se mantém. Um reino dividido não se mantém. Depois nós já vá guardando isso, né? Porque isso tem uma sabedoria prática muito importante para a nossa vida. Nós vamos acompanhando o texto. Aí Jesus, claro, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. É óbvio. Né? Então, se isso vale para o mal e vale, né? Se uma pessoa está dividida
contra si mesma, ela vai sucumbir. É como se numa guerra, né? Se você tem no seu exército aqui pessoas que são traidoras, que atuam se você dividir um exército, né, se uma pessoa, se um adversário, dois adversários, se um conseguir semear uma discórdia lá dentro e dividir o exército, ele pode vencer a guerra. Até tem que disparar um tiro. Porque aqui a guerra já está interna. Então, se a guerra é interna, é fácil de vencer. Então, jamais, né, o inimigo não quer ser vencido. Então, não vai se autodestruir. Então, é uma proposta absurda, isso que eles estão falando. Mas Jesus aproveita para nos ensinar, olha, uma família dividida não se mantém, um reino dividido não se mantém. Estou aguardando isso no seu coração. Aí ele diz essa frase que é interessante a gente entender. Ele diz, olha, ninguém pode entrar numa casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. O que Jesus está querendo falar? Vamos pensar, né? Então, como é que eles estavam acusando Jesus? De expulsar o mal pelo poder do mal. Né? Que é um absurdo. Então, eles, olha, só depois de saquear, ou seja, só primeiro, então quem é esse que vai amarrar o homem forte? É Jesus. Jesus que vem, esse que vai amarrar e depois vai saquear as coisas que o inimigo botou. É expulsá-lo. Então, ele precisa de um homem mais forte, poder mais forte para tirar. Só, em verdade vos digo. Agora, bom, esse é o contexto. Agora, Jesus explicando, agora pega essa acusação que eles fizeram, ele está respondendo essa acusação dos mestres da lei, advertindo a eles agora, falando sobre o pecado contra o Espírito Santo. Diz, olha, todas as blasfêmias, todos os pecados vão ser perdoados. Mas quem pecar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Mas será culpado de um pecado eterno. Veja a gravidade disso. Que cabe a gente explicar como é que a gente entende isso. Cara, aqui explica que estamos atribuindo a Jesus. Né? Mas aqui, a igreja entende justamente aquele que esse pecado eterno, esse pecado contra o Espírito Santo é o pecado da pessoa que é renitente, a pessoa que é impenitente, a pessoa que não aceita ser perdoado e não quer ser perdoado. Que se fecha a graça, que assim, não reconhece a graça de Deus, não reconhece que Deus o ama, não reconhece, não aceita, não se atribui ao mal. Então, esse pecado de fechamento, de impenitência, esse seria esse pecado que Jesus fala. Porque da parte de Deus, Deus quer perdoar, Deus quer, mas esse pecado de fechar-se a Deus, de não abrir-se à misericórdia de Deus, permanecer no pecado, de ser impenitente apesar das graças oferecidas, de não reconhecer a graça, não reconhecer o amor de Deus, de desacreditar de Deus, não aceitar a sua misericórdia. Permanecer nisso. Então, veja a gravidade, né? Eles que eram mestres da lei. Agora Jesus vai para... Você lembra que a situação qual era? Mestres da lei e família. Família que queria agarrar Jesus por causa que estava achando que estava fora de si. E os mestres da lei que vieram com essa acusação absurda, dizendo que Jesus estava expulsando demônios pelos demônios. Né? Então Jesus, olha, isso é um absurdo, porque todo o reino dividido vai se sucumbir. Então o inimigo não vai se... Isso é um absurdo, porque ele não vai se atacar. Ele vai atacar, mas não se atacar. Agora, quanto à questão dessa situação desse conflito com
com a família. O que Jesus... Ele aproveita esse momento e dá um outro ensinamento para nós. O que ele diz? Então, a família ficou do lado de fora e mandaram chamar Jesus. Havia uma multidão sentada ao redor dele, então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aqui, aonde? Na multidão. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Escutou isso? Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha irmã. Aqui Jesus, na sua autoridade, ele que tem o Pai no céu, né? Ele é filho do Pai no céu. Ele nos ensina, nos chama a atenção para essa família de Deus. Não só, claro, não desprezando os vínculos familiares, não é isso, mas mostrando que há essa grande família de Deus. Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade de Deus. Isso nos une a Deus. Nos torna íntimos. Porque quando Jesus fala família, a gente pode pensar na nossa, né? A família é aquela que é o lugar, são as pessoas que a gente tem mais intimidade. Na verdade, é onde nós estamos, nos sentimos, nos sentimos em casa, nos sentimos bem, né? Então, até não nos preocupamos com muitas coisas, né? Às vezes, estamos em casa simples, roupas mais simples, mais à vontade, partilhamos alegrias, tristezas, temos, né, até as mesmas características, às vezes, genéticas, muitas vezes, né? Normalmente, uma família, né, biológica, ela tem seus traços familiares, né? Então, agora Jesus diz que nos chama de família aquele que faz a vontade do Pai. Então, fazer a vontade do Pai não é uma questão simplesmente de uma questão de uma obrigação, né? Mas de uma comunhão. Porque Ele é aquele que faz a vontade do Pai. Jesus é aquele que faz a vontade do Pai. Ele diz: eu faço tudo que é do seu agrado. E todo aquele que, ele diz, quando ele fala da videira, ele diz: olha, como eu observo os mandamentos do meu Pai, observo os meus mandamentos. Então, aquele que aquele que faz a vontade é aquele que está na intimidade com Jesus. Que está em comunhão com Ele. Uma comunhão íntima, profunda, de amor, de direção, que caminha com Jesus. Porque Jesus, ele vem fazer, ele diz: olha, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é a direção da vida de Jesus. Então, aquele que faz a vontade do Pai é aquele que está na mesma direção de Jesus. Isso Jesus propõe. Então, é um sinal de familiaridade com Jesus. Que, cara, só aquele adendo, Nossa Senhora não está fora disso. Não precisa nem pensar que Jesus esteja discriminando ela ou afastando. Não. Ela é a discípula perfeita. Você lembra o que ela disse na Anunciação? Ela diz: olha, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.
E Jesus está ali porque Nosso Senhor deu o seu sim ao Pai, a Deus, e fez, acolheu a palavra, e encarnou essa palavra, deu vida a essa palavra. Então ela é o modelo de discípulo, daquela que tem intimidade com a palavra. E claro, lembramos a nossa própria família e igreja, nossa família dos batizados, dos filhos de Deus. Então veja a importância aqui, né? Eu sou batizado, você é batizado, você é. Pense, né? Nós pertencemos à família de Deus. Agora, temos o selo, né? Esse selo está em nós. É caráter indelével na nossa alma. Somos, no batismo, estamos esse caráter indelével, marcados com a graça. Não dá para tirar nada, está lá. Mas só isso não basta. O que diz Jesus? Eu preciso fazer. Eu preciso fazer a vontade do Pai. É preciso ter intimidade. É preciso realmente seguir os passos de Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é nosso Senhor. Ele é o Filho do Pai. Ele é que faz, em primeiro lugar, toda a vontade do Pai. Toda a vontade do Pai se cumpre nele. E isso ajuda a gente a pensar, porque, já agora meditando, ampliando a nossa reflexão, isso nos faz pensar nos nossos critérios de pertença a Deus, de pertença à igreja. Porque a igreja deve ser o local daqueles que fazem a vontade do Pai. Meu irmão, minha irmã, é preciso conversão de vida, mudança de vida. Não basta a gente fazer qualquer coisa. Ser discípulo do Senhor, acima de tudo, é começar num processo de identificação com Jesus. De ser filho do Filho. Ser filho do Pai. No Filho, através do Filho de Deus. Assemelhar-se a Deus, o Espírito Santo vai conduzir-nos por uma obra que vai nos assemelhar a Cristo Jesus. Então, e se você perceber, Jesus, ele coloca-se como modelo. Ele vai dizer, olha, amai-vos como eu vos amei. Sem mim, nada podeis fazer. Então, não é que a gente vai ter assim, uma vida paralela à nossa vida aqui, e Jesus está aqui nos dando um bom conselho para alguma coisa a gente fazer. Não é? É uma identificação com Jesus. Ele é, né? Como diz São Paulo, né? Em Cristo somos o quê? Uma criatura nova. Tudo que era velho passou. É preciso, de fato, me dar conta. O centro da vida de Cristo é a vontade do Pai. Portanto, deve ser a minha também. Pense nisso. Não basta fazer algumas coisas, como eu falei, não basta de ficar... Assim, claro, veja que eu vou dizer, tudo isso é importante, né, que não seja... Não basta nós fazermos algumas orações. Não precisa ser uma pessoa boa, eu sou legal com as pessoas. Não é apenas isso. Isso é bom, mas não é apenas isso. Eu fiz uma novena, sei lá. Se o grão de trigo não morre, não dá frutos. É preciso fazer morrer o homem velho. É preciso entrar num caminho de ascese, entrar num caminho de conversão à luz da palavra de Deus, à luz da vida de Jesus Cristo. E como diz, eu não posso estar dividido.
Agora, unindo as duas coisas. Eu não posso estar com um pé aqui e com um pé lá. Não posso fazer duas coisas. Não posso servir ao mundo e servir Jesus. Não posso ser mundano e querer servir Jesus. Não. É de comunhão com Ele. Não que sejamos perfeitos, ou que já tenhamos alcançado isso de forma perfeita, porque somos limitados. Mas temos que ter consciência de que eu preciso buscar uma primeira unidade que eu preciso buscar é com Deus. E buscando a unidade com Deus, eu vou me encontrar. Você entende? Eu não posso ser esse reino dividido. Para mim, para o cristão, a vontade, a união com Deus é central. Não tem como botar nenhum empecilho nisso. Se nós queremos ser santos, nós queremos ir para Deus, nós queremos seguir Jesus, Ele é o centro. Jesus diz, quem não está comigo dispersa. Então, quando nós pecamos, nós dispersamos. Precisamos voltar à comunhão com Deus. Precisamos procurar o sacerdote e nos confessar os nossos pecados. Que Deus, na sua infinita misericórdia, através do sacerdote, perdoa os nossos pecados graves, também veniais, e nos traz de novo a unidade com Deus. Eu não posso ser dividido, não posso achar que eu vou viver no pecado mortal, vou fazer algumas coisinhas para Deus, e isso é suficiente. Eu sou um reino dividido dessa forma. E não é mais, entende? Nós somos uma criatura nova em Cristo Jesus. Como diz São Paulo, esforçai-os, buscar as coisas do alto, onde está Cristo. Nossa vida de São Paulo está escondida com Cristo. Então, na comunhão com Jesus, eu vou descobrir quem eu sou. A minha vida da graça vem de Deus, a minha vida vem de Deus. Vem através de Jesus para mim. Então, se eu rompo com Ele, eu estou rompendo com... Eu estou quebrando a minha personalidade, o meu ser. Então, unidade. Primeira unidade com Deus. Isso vale não só para o momento, é para toda a nossa vida. Então, cuide. Santo Inácio de Loyola, que é fundador dos jesuítas, ele tinha um dos princípios da sua espiritualidade, é chamado o tanto quanto. Que equilibrava e relacionava a relação do ser humano com as criaturas, com as coisas criadas. Ele diz assim, você deve aproximar-se de uma criatura, o tanto quanto aproxima você de Deus. E deve afastar-se o tanto quanto ela te afasta de Deus. Unidade. Entende? Então, isso vale para amizades, vale para trabalho, vale para comportamentos, vale para toda a nossa vida. Se nós estamos divididos, se nosso coração lá tem uma erva daninha, se lá no nosso coração ainda nós não queremos romper com o pecado, eu sou esse reino dividido que está caminhando à ruína. Você entende? Eu vou arruinar a minha vida se eu quiser ficar no pecado. Eu não vou permitir que essa unidade aconteça. Da parte de Deus, Deus deseja, Ele é misericordioso, Ele é capaz, Ele perdoa todos os pecados. A não ser que você não queira ser. A não ser que a gente não queira que a pessoa não queira o amor de Deus. Reino dividido de Jesus não se mantém. Então, hoje a palavra de Deus nos traz atenção para isso. Porque a pessoa dividida, ela vai sucumbir. E ela nem vai conseguir ver a verdade. Ou vai se afastar dela. Não vai conseguir permanecer na graça de Deus. Ela vai cair, ela vai ficar fora. Você lembra do filho pródigo? O que acontece? Ele sai da casa do pai. Quando ele sai da casa do pai, ele perde tudo. Ele vai comer a comida que os porcos comiam.
Não tem mais amigo, não tem mais nada. É o símbolo do pecado. Tem também aquele quadro forte daquele endemoniado, os gadarenos, né? O homem vivia no meio dos túmulos, se batendo com pedras, cheio de correntes, nenhuma corrente segurava, violento, atacava as pessoas. Símbolo do fruto do pecado, da ação do mal na vida da pessoa. Quando aquele homem se encontra com Jesus, o que acontece? Ele volta para o são juízo, volta para aquilo que de fato verdadeiramente ele é. Levando uma unidade. Aquelas pessoas, aquele homem que era como um louco, como uma pessoa fora de si, o que ele faz? Encontra ele sentado, conversando com Jesus, sentado no são juízo. Aquele homem que era possuído pela legião, agora ele está em são juízo, unidade. Não está mais, porque o pecado nos destrói. Ele vai, então, a palavra, eu não quero ficar falando, mas só para você entender, a palavra diabo significa simplesmente dividir. Ele te afasta do centro. Ele que vai semear discórdia no seu coração. Que vai te seduzir para que você rompa a primeira unidade com Deus. E não queira Deus. É lindo, né? A ação do mal. Não? Jesus é aquele que expulsa o mal. E expulsão do mal estabelece um novo princípio na vida da pessoa. De amor, de vida da graça, da vida da graça. E essa abertura à graça de Deus devolve a unidade do ser da pessoa humana. Ela descobre quem ela é. Ela descobre que ela é filha de Deus, que ela é amada por Deus. Ela muda a relação com as criaturas. Ela muda a relação com os outros. Esse amor de Deus acolhido me faz que eu começar a ver o bem. Eu querer amar o outro. A minha unidade com Deus me devolve a minha identidade. Eu não deixo de ser um homem dividido. Mas, claro, esse processo de conversão não para apenas nesse momento desse encontro com Deus. Esse é o despertar. Agora eu preciso continuar, porque existe todo o processo, né, de conversão de toda a minha vida, de todas as áreas da minha vida. Onde está dividido, Deus vai formando uma unidade com ele. Aí nós vamos, a nossa parte, como eu falei, da ascese, nós vamos buscando essa unidade com Deus. Buscando colocar em prática. E buscar a unidade com Deus é colocar em prática a sua vontade. Por amor. Por querer fazer. Livremente. Isso nos dá a intimidade com Deus. Porque Jesus não basta dizer Senhor, Senhor. Porque aqui, veja a divisão, entende? Se eu digo Senhor, Senhor, mas não faço, isso está reino dividido. Não basta isso. Não basta nós apenas, claro, nós temos que rezar, a nossa oração nos leva à conversão, é uma abertura a Deus. E nos faz amar a Deus. E faz amar o irmão. Nos leva a uma unidade, nos leva a formar uma vida fraterna. De uma família que está unida a Deus, ela vai ser uma família unida. Não que não tenha problemas. Veja bem, teremos. Mas os caminhos da conversão vão ajudar no processo de unidade da família. Se todos ali estão buscando a Deus, estão na mesma unidade com Deus, cresce o reino da graça, o reino de Deus. Onde Deus não existe uma unidade com Deus, o fruto é divisão, discórdia. E grave, como eu falei, unidade com Deus é fazer a sua vontade. Ser da família de Deus é fazer a sua vontade. Não basta dizer sou católico. Não basta dizer estou aqui na comunidade. Não basta dizer isso. Isso é bom. Ser católico, estar na comunidade,
tá ótimo. Mas eu preciso estar lá como sal da terra e luz do mundo, como luz do Cristo ressuscitado, em união com Ele, procurando como Ele fazer a vontade do Pai. Esse é o caminho, essa é a direção que Deus nos propõe. Então Jesus nos adverte e nos orienta. Reino dividido sucumbe. Então, meu irmão, minha irmã, corte isso da sua vida. Não se iluda. Não fique dividido com Deus. Deus lhe ama, Deus nos ama com um amor infinitamente misericordioso. E pode, mesmo na nossa situação de pecado, mesmo na situação de dificuldade, Ele é capaz de nos resgatar. Ele quer fazer isso na sua vida, quer fazer isso na minha vida. Nós não devemos desistir nunca e buscar sempre a unidade com Ele. Mesmo quando caímos lá tantas vezes, quem sabe, no mesmo pecado. Volte, busque a unidade, persevere, luta, não se entregue, não diga não tem mais jeito, tem jeito. Com Jesus, nesta vida, tem jeito. Se você voltar, se você lutar, se nós lutamos, nos confessamos, rezamos e buscamos perdoar, buscamos colocar em prática, tentamos, esforçamos colocar em prática aquilo que Deus nos pede, teremos intimidade com Ele. Cresceremos no processo de comunhão com Deus, com os irmãos, os frutos, as promessas que Deus fez vão acontecer no devido tempo. Veja que riqueza esse Evangelho. Então, dessa situação toda conflituosa, Deus tira grandes ensinamentos para nós. É até interessante isso a gente pensar, porque veja a realidade à sua volta. Tente tirar um ensinamento. Perceba. Mas, claro, busca comunhão com Deus. Unidade. Unidade significa união de vontades. União da nossa vontade com a vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, abrace com amor a misericórdia de Deus. Acolhe com carinho. Perceba o quanto Deus ama você. Não permita que teu coração fique dividido. Cuida com a mágoa, cuida com o ressentimento, rancor. Não deixe isso crescer no teu coração. Jesus já ensina, perdoe. Peça perdão, confesse. Não tenha medo de se humilhar. Reconheça os seus erros. Peça perdão para os seus familiares, peça perdão para as pessoas. Perdoe as pessoas sempre. Não deixe o mal crescer aqui dentro. Porque ele só vem para matar, roubar e destruir a sua vida e a sua família. Jesus vem para que todos tenham vida e vida em abundância. Não uma vida humana, mas uma vida que joga para a vida eterna. E você, irmão, você é chamado para isso. Para viver nessa vida de abundância. Na vida eterna. Você nasceu para o céu. Você tem o carimbo de Deus. Acredite nisso. Creia nisso. Vamos pedir a graça dessa perseverança. Então, eu desejo, nesse momento então final, vamos louvar e bendizer a Deus porque nos escolheu, porque nos ama, porque Ele é misericordioso, é fiel. Agradecemos a sua misericórdia infinita. E pedimos assim ao Senhor, vem renovar o nosso coração, nos fortalecer. Derrama o Teu Santo Espírito, Senhor, e renova o nosso coração. Dá-nos a graça, Senhor, de buscar essa conversão. Dá-nos a graça de buscar essa unidade contigo. Dá-nos a graça de nos alegrarmos cada vez mais em fazer a Tua vontade. Que a Tua vontade seja o centro. Que a Tua vontade esteja no nosso coração como uma grande alegria. E ajuda-nos, Senhor, a arrancar o joio. Ajuda-nos, Senhor, a combater no nosso coração, na nossa vida, tudo aquilo que nos divide da Tua vontade. Aquilo que nos afasta de Ti. Perdoa-nos, Senhor, todo o nosso pecado, toda a nossa divisão interior, tudo aquilo que nos afastou, tudo aquilo que nos dividiu. Perdoa-nos, Senhor, a nossa miséria e nossa fraqueza. Dá-nos, Senhor, o Teu Santo Espírito, já agora,
nesse momento e nos fortalece. Vem nos centralizar de novo, Senhor. Arranca, Senhor, essa armadura do mal. Arranca, Senhor, esse homem forte. Arranca, Senhor Jesus. Arranca. Tira isso que nos prende, nos amarra. Dá-nos essa liberdade interior, dá-nos essa unidade contigo, para que a nossa vida também seja uma, seja um fruto dessa comunhão contigo, uma comunhão verdadeira, que nos ajuda, que nos transforma, que nos faz viver no nosso dia a dia, no cotidiano, à vontade do Pai. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Senhor. Isso, expulsa esse homem forte, Jesus. Derrama os teus bens, tuas graças em nosso coração. E que isso seja selado. Né? Toma posse disso no seu coração. Abra o seu coração, meu Deus. E agora, Senhor, vem reinar no meu coração. Que comece agora a unidade no meu coração. Que o meu coração seja unido ao teu coração, Senhor. Dá-nos essa graça. Traça o sinal da cruz no seu coração. Olha, meu coração pertence a Deus. Pertence a Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nele não haja mais divisão, mas comunhão com Jesus. Comunhão com os irmãos. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por todas essas graças. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que todo esse nosso encontro seja selado no sangue de Jesus. E que a bênção de Deus desça sobre a sua vida, derramando sobre a sua vida a infusão do Espírito Santo, aquele que nos conduz para a unidade perfeita, a comunhão com Deus, a comunhão na nossa vida com os irmãos, e nos conduz sempre a fazer a vontade do Pai. Que essa graça da bênção de sobre a sua vida, sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, fique com Deus e com a Virgem Maria. E seja feliz ao lado de Jesus todos os dias da sua vida.